Olá a todos os exploradores do extraordinário e do maravilhoso. Bem-vindos ao nosso canal, onde ultrapassamos os limites do espanto e da maravilha. Hoje, preparem-se para ficarem chocados, pois mergulharemos no coração da humanidade, para descobrir 10 crianças que desafiam a imaginação, lembrando-nos que cada vida é uma aventura única. Esqueçam tudo o que acreditavam saber sobre a normalidade, pois apresentaremos jornadas de vida tão singulares e inspiradoras que vos deixarão sem palavras. Apertem os cintos, pois esta viagem ao coração de 10 vidas fora do comum começa agora. E não se esqueçam, se são novos por aqui, cliquem naquele botão vermelho para se inscreverem e juntarem-se à nossa comunidade de entusiastas. Num mundo povoado por milhares de milhões de crianças, existem algumas que carregam consigo histórias tão raras, tão preciosas, que parecem saídas diretamente de um romance. São condições médicas tão incomuns que só são documentadas em um punhado de casos em todo o mundo. Estas crianças, longe de serem meras estatísticas, são guerreiras, símbolos de resiliência, luzes que brilham apesar das sombras. Pesquisamos, procuramos e selecionamos para vocês 10 jornadas que nos tocaram profundamente. Vidas que nos lembram da incrível força do espírito humano e da beleza que reside na diferença. Então, sem mais demoras, vamos conhecer estas almas excepcionais. Número 10. Christian Buchanan. A força de um sorriso de reconstrução. E para concluir a nossa lista de crianças mais extraordinárias, apresentamos-vos Christian Buchanan. A história de Christian é a de uma intensa batalha contra uma condição médica extremamente rara, conhecida como crânioestenose, ou mais comumente, uma fissura labiopalatal complexa. Esta malformação ocorre quando os tecidos faciais não se fundem corretamente durante o desenvolvimento embrionário. Apenas 69 casos semelhantes são documentados na história médica. Já ao meio da gravidez, os médicos alertaram os pais que Christian nasceria com graves anomalias faciais. Apesar da incerteza, escolheram continuar a gravidez, movidos pelo amor e pela esperança. Ao nascer, Christian apresentava extremas malformações faciais. Partes inteiras do seu rosto faltavam, deixando órbitas vazias onde deveriam estar os seus olhos, tornando-o cego de nascença. O seu nariz estava isolado por uma grande fissura. A sua boca não conseguia fechar corretamente e partes do seu crânio estavam expostas. Antes mesmo de completar 3 anos, Christian foi submetido a 3 importantes cirurgias. A primeira consistiu em colocar uma sonda de alimentação, essencial para a sua nutrição. A segunda foi uma reconstrução facial para lhe dar um novo sorriso. A terceira, a mais complexa, foi uma reconstrução facial total, visando fechar a fenda beante que isolava o seu nariz. Apesar destas consideráveis provações físicas, Christian não sofre de qualquer deficiência intelectual. Ele demonstrou uma incrível resiliência. Estas cirurgias transformaram o seu rosto, dando-lhe a capacidade de se expressar e sorrir plenamente. A história de Christian Buchanan é um comovente testemunho de perseverança, amor parental incondicional e dos avanços da medicina reconstrutiva. Ele prova-nos que, mesmo face aos desafios mais extremos, a vida pode encontrar um caminho e um sorriso pode iluminar o mundo. Número 9. As irmãs gêmeas inseparáveis, Eng e sua irmã. Imaginem partilhar não apenas um corpo, mas também um vínculo tão profundo que desafia a imaginação. Eis Eng e a sua irmã, gêmeas siamesas unidas pela parte de trás da cabeça. Este tipo de união, chamada craniopagos, é extremamente rara, representando menos de 6% de todos os nascimentos de gêmeos siameses. Desde o nascimento, elas tiveram apenas um vislumbre uma da outra através de reflexos. No entanto, o seu vínculo é palpável. Elas partilham não só o crânio, mas também uma artéria vital, um testemunho da sua interdependência. Os médicos estudaram a possibilidade de as separar, mas o risco é imenso.
e, sobretudo, as gêmeas não o desejam. Elas expressaram, à sua maneira, que não querem ser separadas. A sua vida em comum, embora fisicamente restrita, é uma incrível demonstração de resiliência e amor. Sobreviveram muito além da expectativa de vida inicial que lhes era frequentemente prevista, continuando a prosperar ano após ano. A sua história é a de uma profunda conexão, de uma independência encontrada na unidade. Elas têm uma visão semelhante da vida, um destino partilhado. Estas gêmeas, que partilham uma cabeça, mas permanecem indivíduos distintos, provam-nos que o amor e a fraternidade podem transcender todas as barreiras. Elas têm as costas uma da outra, para a vida. É uma história de amor fraterno sem precedentes, um vínculo indissolúvel que inspira o mundo inteiro. Número 8. Gavin Silvestre, o guerreiro linfático. O nosso quarto filho é um exemplo de perseverança face a uma malformação complexa. Gavin Silvestre, carinhosamente apelidado de guerreiro linfático. Gavin nasceu com uma condição que afeta o seu sistema linfático, levando ao desenvolvimento de uma massa significativa no seu pescoço e queixo. Esta massa, composta por quistos cheios de líquido, também afetou os seus lábios, a sua língua, a sua traqueia e as suas bochechas. As malformações linfáticas são raras e, quando associadas a anomalias cromossômicas, como a síndrome de Down, podem ser ainda mais complexas. A doença de Gavin manifesta-se em cerca de 1 em cada 4.000 nascimentos. Embora o termo malformação possa assustar, Gavin insiste que não sente dor. Esta é uma notícia maravilhosa que oferece muita esperança para o seu futuro. Gavin passou os primeiros meses da sua vida numa unidade de cuidados intensivos neonatais, necessitando de monitorização e cuidados constantes. A sua dedicada família navegou pelos desafios médicos, mas com uma atitude resolutamente positiva. Hoje, graças aos avanços médicos e à sua própria força, Gavin leva uma vida o mais normal possível. O seu percurso testemunha a incrível capacidade do corpo humano de se adaptar e curar, e a importância de um apoio familiar inabalável. Gavin Silvestre, o guerreiro linfático, mostra-nos que mesmo face a adversidades médicas significativas, a vida pode continuar a florescer, cheia de promessas. Número 7. A vida extraordinária de Adalia Rose, estrela das redes. Preparem-se para conhecer um verdadeiro fenômeno das redes sociais. Uma jovem que transformou a sua condição única numa plataforma de inspiração, Adalia Rose. Com apenas 13 anos, Adalia é uma estrela do YouTube e é portadora de progeria. Esta doença é tão rara que afeta apenas uma pessoa em cada 4 milhões. Causa um envelhecimento extremamente rápido do corpo desde o nascimento. A progeria é causada por uma mutação genética que produz uma proteína anormal, a progerina. Esta proteína acumula-se nas células, acelerando o processo de envelhecimento de forma espetacular. A maioria das crianças com progeria não ultrapassa a sua adolescência. No entanto, Adalia recusa-se a deixar que a sua condição dite a sua vida. Ela construiu uma comunidade de fãs fiéis, contando com centenas de milhares de seguidores no YouTube e milhões noutras plataformas. Através dos seus vídeos cheios de humor, dicas de beleza e momentos do seu dia a dia, Adalia inspira milhões de pessoas a serem elas mesmas, independentemente das circunstâncias. Ela é a prova viva de que a beleza, a alegria e a personalidade não são limitadas pela aparência ou pela idade cronológica. Adalia Rose é uma força da natureza, uma estrela cadente que ilumina o mundo com o seu brilho único. Ela ensina-nos que a verdadeira beleza vem de dentro e que cada vida, por mais curta que seja, merece ser vivida com paixão e esplendor. Número 6. A metamorfose de Jameson, o guerreiro da pele. O nosso sexto filho é um verdadeiro guerreiro, um exemplo de coragem face a uma condição cutânea de extrema raridade, Jameson. Ele é portador de itiose arlequim, uma doença genética que afeta a pele de forma espetacular.
As pessoas com esta condição nascem com a pele coberta por escamas espessas, duras, em forma de losango, separadas por fissuras profundas e dolorosas. A sobrevivência dos recém-nascidos com ictiose arlequim é extremamente baixa, pois a sua pele frágil é muito mais vulnerável a infecções. A capacidade da pele de se mover também é severamente restringida, afetando até mesmo a aparência dos traços faciais. O aspecto da pele é muitas vezes vermelho, com uma textura que se assemelha à borracha. É uma condição incrivelmente difícil de gerir, tanto física como psicologicamente. No entanto, Jameson desafia todas as expectativas. Ele já está a quebrar as normas estabelecidas por esta doença. Os cuidados que recebe, incluindo banhos de lixívia, uma medida paradoxal, mas vital para prevenir infecções, são constantes e exigentes. Mas apesar da dor e dos desafios, Jameson irradia. O seu olhar é vivo, cheio de vida. A sua história prova-nos que a força interior pode transcender os limites físicos. Ensina-nos a resiliência na sua forma mais pura, mostrando-nos que um futuro pode ser brilhante, mesmo sob uma pele diferente. Número 5. A doce força de Eli Thompson. Imaginem vir ao mundo sem nariz. Essa é a realidade que Eli Thompson teve que enfrentar. Nascido com uma condição chamada arínia congênita, Eli foi um dos únicos 41 casos documentados na história da medicina. Esta ausência de nariz é uma grave malformação que coloca desafios respiratórios consideráveis. No entanto, Eli desafiou as probabilidades. Ele sobreviveu, apesar da natureza potencialmente letal da sua condição, por quase 2 anos. A sua dedicada família fez tudo o que estava ao seu alcance para lhe proporcionar a melhor vida possível. Pouco depois do nascimento, Eli foi submetido a uma importante cirurgia que lhe permitiu respirar melhor, à sua maneira única. Mas Eli não foi apenas um caso médico. Tornou-se uma verdadeira estrela das redes sociais, tocando o coração de milhões de pessoas. A sua família partilhava os seus progressos, os seus momentos de alegria, os seus esforços na terapia da fala e na linguagem gestual para bebês. Eli era conhecido pela sua atitude positiva, pela sua felicidade constante apesar dos obstáculos. A sua história tornou-se um símbolo de perseverança, uma lição de vida sobre como encontrar a felicidade, independentemente das circunstâncias. Eli partiu, mas o seu legado de alegria e determinação continua a viver, inspirando cada um de nós a enfrentar os nossos próprios desafios com coragem e um sorriso. Número 4. A luz de Ruby Angie e sua irmã, a síndrome da coroa. O nosso 8º filho é uma maravilha de coragem e resiliência, uma jovem chamada Ruby Angie. Ruby nasceu com uma condição genética autossômica recessiva extremamente rara, conhecida como síndrome da coroa intestinal. Esta síndrome afeta o desenvolvimento dos órgãos internos, particularmente o intestino, que pode estar parcialmente ausente ou mal formado, enrolando-se em torno de uma artéria principal. A raridade desta condição é espantosa. Apenas 13 casos foram documentados em todo o mundo, mas o impacto da síndrome da coroa em Ruby não se limitou aos seus órgãos. Também afetou a formação dos seus olhos e da sua cabeça, levando a malformações, incluindo microcefalia, uma condição em que a circunferência da cabeça é menor do que a normal. No entanto, o que impressiona em Ruby é a sua capacidade de incorporar a alegria de viver. Ao lado da sua irmã, ela é uma presença luminosa nas redes sociais, partilhando o seu dia a dia e sensibilizando o público para a aceitação e a compreensão. Ruby mostra-nos que uma condição rara não define uma pessoa. Ela vive plenamente, sempre sorrindo, abraçando o que significa viver com uma diferença. O seu percurso é uma mensagem de esperança, lembrando-nos que mesmo face a notáveis desafios médicos, o espírito humano pode triunfar, encontrando beleza e alegria em cada momento. O amor fraterno, no seu caso, é uma força extraordinária que a acompanha todos os dias. Número 3. O fascinante mistério de Bayan Sikder. Passemos agora
há um caso que deixou os médicos perplexos. Uma criança cuja aparência levantou muitas questões. Bayan Sikder. Desde o nascimento, Bayan apresentava uma condição cutânea tão invulgar que escapava a qualquer diagnóstico preciso. A sua pele era flácida, enrugada, dando-lhe a aparência de uma pessoa muito mais velha. Não se tratava apenas de pele flácida. Bayan teve que enfrentar numerosos problemas de saúde, incluindo complicações renais e hepáticas. A sua condição era um verdadeiro quebra-cabeças médico, um enigma cujas respostas eram escassas. No entanto, apesar destes imensos desafios, Bayan viveu a sua curta vida com notável dignidade. Disse que ele amava futebol acima de tudo, um amor simples e universal que transcendia a sua aparência. Infelizmente, Bayan partiu aos 6 anos de idade, mas a sua existência não foi em vão. A sua condição, tão estranha e tão pouco compreendida, está agora a ser estudada. Os dados recolhidos sobre o seu caso permitirão aos médicos estarem mais bem preparados se uma situação semelhante surgir no futuro. Bayan, com a sua simples existência, contribuiu para alargar as fronteiras do conhecimento médico, deixando para trás um legado silencioso, mas precioso. A sua história lembra-nos que mesmo no desconhecido existe vida, existe amor e, por vezes, lições inestimáveis a serem aprendidas. Número 2. O brilho inesperado de Amira Rashid. Para iniciar a nossa classificação, apresentamos-vos Amira Rashid. Imaginem uma menina, nascida numa família afro-americana, mas cuja pele, cabelo e olhos exibem tonalidades de uma luminosidade pálida. Amira é portadora de albinismo, uma rara condição genética herdada que reduz consideravelmente a produção de melanina, o pigmento responsável pela coloração da nossa pele, cabelo e olhos. O albinismo, como talvez saibam, afeta todas as etnias, e em Amira manifesta-se com uma pele extremamente clara, de uma beleza quase irreal, e cabelos brancos brilhantes. Mas para além da estética, esta condição exige vigilância constante. A pele de Amira é muito sensível aos raios solares, necessitando de proteção solar rigorosa, roupas protetoras e aplicação religiosa de protetor solar. Os seus olhos, também afetados, requerem atenção especial, com maior sensibilidade à luz. Mas o que torna a história de Amira tão inspiradora é a sua contagiante alegria de viver. Ela não vê o seu albinismo como um obstáculo, mas como uma parte intrínseca da sua identidade, uma nuance única que a torna especial. Ela ensina ao mundo que a diferença não é uma fraqueza, mas uma forma de beleza, uma riqueza. Amira, com o seu sorriso radiante e a sua tranquila determinação, é a prova viva de que todos podemos abraçar as nossas particularidades e transformá-las nas nossas maiores forças. O albinismo é totalmente gerível e Amira tem um futuro brilhante pela frente, cheio de potencial e felicidade, provando ao mundo inteiro que as diferenças não nos tornam menos, mas sim mais bonitos. Número 1. Assunto dos inscritos. Numa pequena aldeia recôndita, nasceu uma criança que foi apelidada de Olho Único. Os antigos viram nele um sinal dos deuses, uma encarnação do mistério da vida e da morte. Embora frágil, o seu sopro trouxe uma lenda, a de um ser que veio para lembrar a estranheza do mundo. Em conclusão, as 10 histórias de crianças extraordinárias que percorremos hoje são muito mais do que simples relatos de raras condições médicas. São testemunhos vibrantes da resiliência humana, da força do amor parental e da incrível capacidade da vida de florescer mesmo face aos desafios mais extremos. Desde Christian Buchanan, que superou graves malformações faciais para reencontrar o seu sorriso, as gêmeas siamesas Eng, cujo vínculo desafia toda a compreensão, cada criança trouxe uma perspectiva única sobre essa beleza da diferença. Estas jovens vidas, sejam elas marcadas pela progeria de Adalia Rose, pela ictiose Arlequim de Jameson, pela arinia de Ellie Thompson ou pela síndrome da coroa intestinal de Ruby Angie, lembram-nos que a verdadeira medida da vida
não reside na sua duração ou na sua facilidade, mas na sua intensidade, na sua coragem e na alegria que pode inspirar. Bayan Sichter, apesar da sua breve passagem, contribuiu para o avanço do conhecimento médico, enquanto Amira Rashid, com o seu albinismo, celebra a beleza na diversidade. Finalmente, a história do olho único, embora misteriosa, sublinha a fascinante estranheza do mundo que nos rodeia. Estas crianças são heróis discretos que nos ensinam lições inestimáveis sobre perseverança, autoaceitação e amor incondicional. Os seus percursos convidam-nos a repensar as nossas próprias definições de normalidade e a celebrar a infinita riqueza da experiência humana. Elas são a prova viva de que cada vida é uma aventura extraordinária, cheia de potencial e de luz, à espera de ser descoberta e amada.